Olá pessoal da Faculdade Uni Horizontes, eu sou Fábio Gomes Paulino, sou advogado e eu estou aqui com meu colega Dr. Luiz Henrique Oliveira, também advogado, e a gente vai falar um pouco hoje sobre a internet, sobre os perigos da internet e como a gente, consumidor, pessoa física e até mesmo as empresas devem tomar cuidado ao se lançar na internet. Dr. Luiz, por que esse tema ultimamente tem ficado tão em voga em relação à internet e os riscos que ela expõe as pessoas? Olá pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui podendo falar com vocês, dando algumas explanações, abrindo um pouco de conteúdo aí para todo mundo. Pessoal, a questão da internet, com a evolução da internet, atualmente está havendo muitos problemas com questões de golpes, né? Os golpes têm aumentado, de acordo com a tecnologia tem avançado, os golpes também têm avançado. Da mesma maneira que houve a facilidade de realizar uma compra, de realizar uma transferência, de realizar algum pagamento, houve a facilidade de cair em golpe. Houve essa abertura dos golpes no sentido de que os golpes eles se aperfeiçoaram para ludibriar o consumidor, seja pessoa física, pessoa jurídica. Atualmente existem alguns exemplos de sites de falsos leilões, venda de carros, golpes inclusive na OLX que tem se tornado comum. Então nós devemos ter cuidado ao realizar uma compra na internet, ao realizar uma aplicação financeira ou então às vezes até uma transferência bancária, tendo em vista que nossos dados podem estar sendo repassados a pessoas que de má fé irão utilizá-los e realizar a compra com os nossos dados ou então ter acesso até a nossas contas bancárias. Por exemplo, cliente nosso já teve situações de ir participar de sites de falso leilão e achar que está arrematando um veículo relativamente barato, mesmo se tratando de leilão, está caindo um golpe, passando dinheiro para o estelionatário. Pois pelo fato, por exemplo, do veículo ser R$70 mil, mesmo sendo de leilão, esse veículo saindo a R$35 mil, muito abaixo da sua tabela. Então, nós devemos ter cuidado ao realizar essas compras, devemos olhar os sites, se os sites são confiáveis, avaliar se o site tem o cadeado, se a fonte é segura, julgar o próprio site no Google, ou então em alguma lista negra, por exemplo, o leilão tem a lista negra de leilões, ver se são confiáveis, realizar essas compras, para fim de se evitar de cair num golpe que está muito comum. Infelizmente o acesso à internet ele expõe todo mundo a isso, né? Recentemente até o próprio site do STJ passou por um problema na semana passada em relação a uma invasão que o site sofreu, e esses são cuidados mínimos que nós devemos ter, né? Verificar se tem um cadeado, se aquele site de fato é da instituição, da empresa. Exatamente. E resguardar, né? O consumidor, seja ele do produto ou do serviço, ele tem uma responsabilidade em se resguardar, em evitar que isso aconteça. Exatamente. Dessas fraudes que têm acontecido, a gente tem ouvido falar muito dessas, né? Do boleto, do falso boleto por WhatsApp, sites de compra que às vezes tem a imagem daquele site que é o verdadeiro, mas na verdade está ali usando aí dessa imagem para enganar o consumidor, né? E caso o consumidor ele venha cair num golpe, ele venha identificar que pagou o boleto errado ou que fez a compra num site que não é o correto, o que ele deve fazer em primeiro momento? Essa situação dos boletos, ou então do site, né, que são links, né, que nós clicamos, às vezes estão lá e nos remetem a outro site, aparentemente ser o site verdadeiro, mas não. Mas enfim, ao cair um golpe, seja pela transferência de valores indevidos, seja pela violação de dados, você deve, em se tratando de transferência bancária, você deve imediatamente se comunicar com o seu gerente, a fim de se evitar o bloqueio dessa transferência de valores, assim de se evitar que o dinheiro chegue à pessoa que está aplicando o golpe, o estelionatário. Caso não seja possível ou ocorra esse bloqueio, você imediatamente deverá procurar a Polícia Civil, seja Polícia Civil, seja Polícia Federal, depende se o crime é federal, depende da esfera em que o crime ocorreu, todo o seu contexto, para que você noticie o fato à polícia, à autoridade policial, para que eles possam iniciar uma investigação com o foco de chegar às pessoas que estão naquela quadrilha que está ali realizando os golpes, que estão aplicando os golpes.
não, às vezes chega na quem está aplicando os golpes, mas não é possível imediatamente o resgate do dinheiro por causa dessa transferência ser rápida. Esses dinheiros às vezes vão para o exterior de maneira muito rápida e o que dificulta muito o trabalho da polícia. Então, pessoal, comunique ao seu gerente do banco, logo em seguida comunique à polícia para se evitar essa propagação de golpes. E terceiro, comunique ao seu amigo com o foco de evitar que ele mesmo caia nesse golpe, porque às vezes é comum nós ficarmos com vergonha. Sim. Se cair no golpe, o pessoal fala assim, nossa, ele caiu no golpe, mas não, todos nós estamos sujeitos a cair no golpe, porque o golpe ele é perfeito, não existe o crime perfeito, mas o golpe ele é muito bem aplicado e nos induz a cair, é uma maneira assim, é uma indução a cair nesse golpe. Então também comunique a um amigo para falar assim, olha, não compre nesse site, não utilize esse site, porque se trata de um site falso, onde eu acabei fazendo a transferência de dinheiro, e se trata de valores altos. E é importante ressaltar que em certos sites, por exemplo, como o LX, eles utilizam o anúncio para ter acesso ao seu WhatsApp, ao seu telefone, porque eles têm acesso ao seu telefone, através do seu telefone, eles solicitam transferências bancárias para o seu amigo que você está conversando, ele chega... Fulano, eu estou precisando de dinheiro imediato, preciso que você faça uma transferência, você pode fazer e tal. Aí você vai lá e a pessoa manda os dados bancários, você naquele desespero nem percebe que se trata de dados bancários de terceiro e realiza um depósito. Então é importantíssimo ter esse tipo de cuidado para não cair nesse tipo de golpe. No intuito de ajudar, né, um amigo, às vezes você recebe aquela mensagem e quer ajudar, você esquece de checar essas coisas e parte logo para fazer a transferência, né? É emoção, né? Aquela emoção de ajudar um amigo e você às vezes tem um dinheiro no banco e por incrível que pareça, a pessoa que está pegando o golpe sabe quem procurar e acaba que a pessoa muitas das vezes realiza essa transferência. Às vezes um ou outro não, mas acabam uma outra pessoa ali transfere o valor de R$1.000 e de 1.000 em R$1.000, quando se vê já se foram milhões de reais, porque são milhões de pessoas que todos os dias caem em golpe. Há um tempo atrás a gente via muita gente inclusive falando, né, que evitava usar certas coisas pela internet por conta da insegurança e preferia fazer presencial. Mas hoje, com o passar do tempo, já não tem mais jeito de se correr, né, da internet. Tudo hoje em dia envolve um acesso à internet ou o meio da internet para se fazer, seja um pagamento, uma transferência, uma compra. E em todo lugar que a gente vai, tem um sinal de internet. E é muito comum, né? Seja um bar, seja uma loja, seja a casa do amigo, seja uma empresa que você está visitando, tem um sinal de Wi-Fi e é muito comum a gente às vezes pedir, né, o acesso àquele Wi-Fi para ter uma conexão melhor. Como se proteger então desse acesso à internet que é em todos os lugares? Eu posso acessar, essa internet é segura, o que eu devo avaliar? Perfeitamente. Ao você chegar ao estabelecimento, ou então a alguma casa, pessoas, mas geralmente em estabelecimentos, hoje em dia tudo se tem a Wi-Fi. Em certos locais, você, ao utilizar o Wi-Fi, você é direcionado a uma página para você colocar dados para comprovar que você realmente estava naquele local para utilizar a internet, e você acaba colocando alguns dados seus, que ali no local, no estabelecimento, às vezes tem pessoas de boa fé. Contudo, os hackers, né, eles invadem aquela rede e conseguem ter acesso ao seu celular, tendo em vista que a própria rede já está logada no seu celular e é um meio de facilitar o acesso em seu telefone. Então, com o fim de se evitar, é melhor você utilizar a internet do seu celular, sua internet móvel, seu 3G, seu 4G, para que não dê acesso ao seu telefone através de rede de terceiros. Então, utilize mais a sua internet particular. É sempre desconfiar, né? Sempre selecionar bem aquela internet que você vai usar ou não. E com relação a essas vendas pela internet, esses anúncios de venda com produtos, às vezes com uma oferta muito grande, ou às vezes até mesmo atraídos pelo suposto leilão, como o consumidor ele deve proceder em relação a essas ofertas na internet? Exatamente. O consumidor ele deve ficar atento, porque o preço atrai, mas o golpe vem junto. Tendo em vista que seus dados bancários, cartões de crédito podem estar sendo clonados naquele momento. Então o consumidor tem que ter sempre o pé atrás em não cair na tentação do preço.
O preço, hoje em dia as pessoas pesquisam o preço, não olham o produto e acabam indo naquele local que está mais barato. E são preços exorbitantes diferentes. E com isso, você acaba realizando essas compras pelo cartão de crédito, porque eles pedem para a compra ser realizada no cartão de crédito, e você passa os dados. Ao passar os dados do cartão de crédito, você está passando o seu nome, a data de vencimento, o número do cartão e o código de segurança, que através desse código a pessoa pode comprar vários outros produtos, se o cartão não tiver limite, ou então pode realizar compras que nem, inclusive, ocupam o limite do cartão de crédito. São as compras online que todo mês chega e vem debitando, mas não ocupa o limite. Então tem que ter esse cuidado. Doutor Fábio, realizei uma compra, tive meus dados bancários clonados, meu cartão de crédito foi clonado, e pegaram meu número e realizaram diversas outras compras. O que eu posso proceder na esfera civil? Eu posso procurar os meus direitos na esfera civil, nesse aspecto? É interessante o consumidor observar essa questão da fraude, né? Porque na esfera civil, as decisões, ultimamente, elas têm se baseado no seguinte: para identificar a possibilidade de um dano moral para o consumidor, é importante observar se esse consumidor foi diligente com os seus dados, com seus documentos, com as suas informações. O juiz, né, na hora de analisar esse caso e verificar se há possibilidade, o cabimento de um dano moral, vai verificar se houve uma espécie de concorrência do consumidor em relação à suposta fraude. Então o consumidor, nós já conhecemos aquela expressão, né, o consumidor tem sempre razão, o cliente tem sempre razão, mas mais do que nunca o consumidor, o cliente, ele agora tem esses deveres, o dever de cuidado com os seus documentos, com os seus dados, e verificar se ele não concorreu com essa exposição. Então, quando eu recebo um boleto pelo WhatsApp, na hora de pagar esse boleto, eu tenho o dever de confirmar se aquele boleto, se o sacado, se o cedente, se aquele banco, se o valor está correto. Se os dados, né? Se os dados estão corretos e são, de fato, daquela relação que eu tenho. Se é para quitar um financiamento, se o boleto é daquela instituição financeira, se o crédito está indo para a instituição financeira. Porque na hora de analisar um dano moral, uma devolução do valor, as provas desse processo, elas têm que demonstrar que o consumidor foi vítima e que ele não concorreu, que ele não participou ou sequer facilitou que isso acontecesse. Então, hoje em dia, todo mundo tem essa corresponsabilidade em relação a cuidar das suas próprias informações. Então, não é simplesmente alegar, né, que eu tenho o direito de ser ressarcido e que a culpa é da instituição financeira. Ela vai concorrer porque ela tem, né, uma responsabilidade em relação a isso. Mas o consumidor, a partir da hora que eu tenho o banco no meu celular, o banco no meu computador, eu também tenho um dever de cuidar dessas informações. Perfeito. E cumpre ressaltar nesse aspecto da questão da contestação da compra, que o consumidor, às vezes de má fé, empresta seu cartão a terceiro, um terceiro realiza a compra do bem, recebe o bem no seu domicílio e o consumidor proprietário do cartão depois contesta essa venda, informando que não foi ele que realizou a compra, que ele não tem participação nenhuma nessa compra. Contudo, ele pode estar incorrendo no crime de estelionato, tendo em vista que a empresa que entregou o bem a terceiro, né, e passou o bem ao terceiro, e posteriormente, quando o proprietário do cartão contestou essa compra e o cartão bloqueia esse valor na sua fatura, isso dá uma má fé. Então tem que ficar atento, você se passar de autor para réu, porque você vai estar concorrendo para um crime de má fé, utilizando o seu próprio cartão para terceiro receber um bem e não pagar por este bem. Então fique atento ao emprestar o cartão de crédito também para as pessoas. Hoje em dia é muito importante, no caso de uma fraude, né, exatamente demonstrar que você foi vítima e que você não participou dessa fraude, né? E hoje em dia, as nossas informações pessoais, há um tempo atrás, por exemplo, para você ter acesso ao CPF de alguém, era uma coisa quase que sigilosa.
né? O CPF era um número que você raramente informava e era sigiloso quase. Hoje em dia, com o cadastramento das chaves Pix, que é o que está acontecendo muito, o CPF é uma das informações que praticamente estão públicas, né? Todo mundo vai cadastrar e utilizar a chave Pix, né? Como CPF, como e-mail, como telefone. Então é importante que todo mundo conheça um pouco, selecione ali um tempinho para estudar um pouquinho da chave Pix, de como atuar na internet. Vídeos como esses podem ajudar e orientar você a evitar que você seja uma vítima amanhã de uma fraude na internet. Exatamente, pessoal. É de suma importância a informação, o uso, saber utilizar também a internet para adquirir informações, a fim de se evitar desses golpes que cada dia vem crescendo no mercado. E também, caso tenha dúvida, procure um profissional. Tendo visto que, como o Dr. Fábio bem disse, o CPF não mais é sigiloso. Para você realizar certa compra, por exemplo, em uma loja, você passa seu CPF, seu endereço, seus dados. Então, você tem que sempre estar informado e ativo com seus dados, acompanhar a fatura do cartão de crédito. Se você recebeu uma notificação de uma compra que você não conteste na hora, imediatamente, a fim de evitar que futuramente você venha ter um desgaste na esfera judicial para provar que você não teve coautoria naquele golpe, ou que você caiu no golpe. Então isso é muito importante, se manter informado. A informação, ela abre aí portas e ajuda a evitar de cair no golpe. É isso aí. Bom, esse bate-papo ele é curtinho mesmo, e a ideia é a gente conversar sobre, né, a internet, sobre essas atualidades e os riscos que a internet pode trazer se não utilizada corretamente, se você não tiver informações de como até se prevenir de possíveis fraudes. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez e estamos à disposição. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Show!